Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Nice Santos e esse canal é meu, é seu, é nosso. Nesse canal eu trago técnicas, eu trago lições de vida, eu trago aquilo que eu aprendi. Não trago a verdade absoluta porque ninguém carrega a verdade absoluta, mas a gente traz conhecimentos, cada um da sua forma, cada um naquilo que aprendeu até no dia de hoje. E aqui eu quero comentar com vocês, eu quero trazer um assunto que é sobre uns comentários que eu vejo algumas pessoas em vários vídeos, não só nos meus, em vários vídeos as pessoas comentam: ah, eu sou evangélico, mas eu estou nesse vídeo. Às vezes é um vídeo que fala sobre espiritualidade, sobre umbanda, sobre candomblé, sobre feitiços, sobre várias coisas que é da espiritualidade, né? Então, para começar, se a pessoa é evangélica, ela não acredita em reencarnação, ela não acredita nos espíritos. E se a gente trabalha com a espiritualidade, a gente trabalha com o espírito, certo? Então, se a pessoa realmente é evangélica, ela não acredita, não tem interesse nisso, né? Alguns até abominam. Então, assim, quando a pessoa se denomina evangélico, ela tem uma cabeça formada, ou pelo menos tem uma cabeça formada até aquele dia. Agora, se é um buscador e frequenta uma igreja evangélica, vai numa igreja evangélica, é diferente. É uma coisa boa até, né? Mas entrar em vídeos ou para criticar, que eu vejo muitas críticas, assim, a pessoa tá perdendo o tempo dela, né? Entrando em vídeos, assistindo vídeos que não diz respeito a ela, porque se ela não acredita naquilo, se ela não tá buscando aquilo, para que ela vai assistir aquilo, né? Então, ela vai perder o tempo dela para comentar, né? Traz mais engajamento, bom para quem faz o vídeo, né? Adoro. Mas assim, para ela mesmo, o que vai agregar, né? Ela ficar criticando. E para outras pessoas que comentam assim: ah, eu sou evangélico, mas eu gosto. Bom, então você é um buscador, você não é um evangélico, porque o evangélico tem aquela cabeça que pensa daquela forma, né? Os mortos ficam com seus mortos, né? O espírito foi, tá lá no céu, lá longe, esperando a hora que Jesus voltar. É isso que ele acredita, é isso que ele estuda, é isso que ele escuta nas pregações, é isso que eles pregam. Então não faz muito sentido. Agora, se você é um buscador, se você está em busca do autoconhecimento, se você está em busca de quem é Deus, como eu já estive, né? Quem é Deus? Onde ele está? Quem é o Criador? Como foi criado? Como que acontece? Então eu não posso me denominar mais uma evangélica, porque eu já não tenho mais aquelas convicções, entende? Então eu vejo muitos desses comentários. Então, assim, se você é um buscador, você não se denomine evangélico. Se você é um evangélico, você não estaria ali. Se você é um evangélico que está ali para criticar, então não perca o seu tempo, né? Vai aprender algumas coisas. A gente está aqui na Terra para aprender, né? A gente tem um tempo determinado aqui na Terra, entendeu? Então você não vai viver para sempre aqui na Terra. Um dia você vai desencarnar e você vai continuar a sua vida em outro plano. Eu acredito assim, né? Se a pessoa é evangélica, ela não acredita assim, né? Então, se a gente está aqui na Terra, a gente não tem que perder tempo, gente. Para que a gente vai ficar assistindo aquilo que a gente não acredita? Para que a gente vai criticar? Para que a gente vai se denominar uma coisa se a gente não sabe nem o que a gente quer da vida, né? Então, se quer ser um buscador, vamos ser um buscador, vamos aprender, porque a gente está aqui para aprender. Mas não perca seu tempo, né? Procure o que é bom para você, para o seu autoconhecimento, procure iluminar suas sombras, aquilo que você tem que não tá legal, procura ver em você, não no outro, né? Não procure ver no outro para criticar, procure ver em você para melhorar, né? Então é para isso que nós estamos aqui. Então nesse vídeo eu queria trazer isso para nós refletirmos, né? O que eu quero, o que eu sou, para onde eu vou, né? Começar a buscar isso dentro de você e nada contra as pessoas buscarem em vídeos, em livros, em matérias, em cursos, coisa para conhecer outras filosofias, né? Mas se denomine buscador, você está buscando, e é isso, nós todos somos buscadores, ou deveríamos ser, né? Então, assim, que a gente tem essa cabeça de crescer, de não perder o nosso tempo fazendo coisas que não vai nos agregar nada, né? Então, assim, a gente já vem aí numa vida inteira, muitas pessoas, de olhar o defeito do outro, de olhar o que o outro poderia melhorar, de se achar vítima do outro, né? De não se conhecer, de não olhar para suas sombras, de não olhar para dentro, ficar sempre olhando para o outro, criticando, fazendo fofoca. Quantas pessoas sentam e ficam ali em roda,
horas e horas conversando, falando da vida da outra pessoa, que ela não vai melhorar a vida daquela outra pessoa, que para quem ela tá falando não vai resolver, aquela pessoa para quem ela tá falando sobre a vida do outro não tem nada a ver com aquela outra pessoa, não vai agregar nada nem para ela e nem para outra pessoa. Então ela tá fazendo o quê? Perdendo tempo da vida dela. Então aqui é pra gente ganhar tempo, né? A nossa vida aqui na realidade é curta, não é? Então pra gente aproveitar o tempo que a gente tem nessa terra, agregar para nós, crescer, desenvolver, evoluir e melhorar. Porque hoje nós estamos assim com a faca e o queijo na mão, porque assim, não depende só de você. Né? A própria espiritualidade, o próprio universo te traz conhecimento, né? As coisas estão sendo muito aceleradas, né? A gente está tendo muitas informações, então vamos aproveitar isso, né? Então chega de falar da vida do outro, chega de criticar o outro, chega de se autodenominar uma coisa e tá vendo outra totalmente diferente. Se você é uma pessoa que é evangélico, ele acredita o quê? No evangelho lá de Jesus, da forma que ele acredita, que não é o Jesus que eu acredito, e de repente o que não é o Jesus que você acredita, eu não sei. Então, se é isso, ela não acredita na reencarnação, ela não acredita nos espíritos que possam vir nos ajudar, ela não acredita nisso. Então, se ela não acredita e ela tá assistindo aquilo, tá perdendo o tempo dela, 15, 20, 30 minutos em cima daquilo, ela tá perdendo tempo, né? Vai ficar só uma crítica dentro da cabeça dela. E não tem necessidade disso, né? A gente pode buscar aquilo que é bom pra gente, que vai agregar na nossa vida, né? Então, assim, que a gente faça isso, busque. Porque no meu ponto de vista, na minha concepção, no que eu acredito hoje, porque não foi sempre assim, não. Eu acredito em reencarnação, eu acredito que nós e os espíritos, nós vivemos juntos em planos diferentes, mas também aqui, nesse planeta Terra, né? Eu acredito que tem vidas em outros planetas, eu acredito que espíritos de outros planetas vêm nos ajudar ou nos atrapalhar, depende, porque tanto no planeta Terra quanto nos outros planetas tem os espíritos da luz e os espíritos que não é da luz, né? Então tem também os trevosos, eles existem, eles estão por aí, né? Então a gente vai decidir como a gente vai trabalhar. E por mais que aconteça coisas na nossa vida que são os trevosos que façam, é a nossa responsabilidade aceitar, abrir espaço ou não. A gente pode se fechar, não querer aquilo, né? Se unir aos espíritos de luz, né? Por exemplo, acender vela para o seu anjo da guarda, para quem acredita nisso, lógico. Por exemplo, orar, né? Orar para aquilo que você acredita, seja santos, anjos, arcanjos ou todos, né? Então você se firmar, estar firme dentro de uma crença sua, para você estar totalmente revestido com a espiritualidade também que está ao seu lado. Como eu falei, isso é o que eu acredito, isso é a minha verdade que eu estou trazendo aqui e ela pode ser a sua. Quando você passa a se conectar mais com a sua centelha divina, com o seu mentor espiritual, com seus guias espirituais, com o seu anjo da guarda, então você passa a ser revestido. Quando a gente fala em algumas simpatias, alguns feitiços, algumas poções, algumas magias, a gente está falando daquilo que a gente faz para agregar a nossa vida. Não que não tenha pessoas que fazem para o contrário. E não que a gente não saiba fazer também para o mal. Mas é uma escolha sua fazer para o bem ou para o mal. E aí você também sabe que quando você faz para o mal, você está plantando aquilo, né? Então, assim, tudo que você planta é o que você colhe. Então, se você fizer um feitiço, se você fizer uma simpatia, se você fizer uma macumba para poder atrapalhar a vida do outro, você não está atrapalhando só a vida do outro. Você está atrapalhando principalmente a sua vida. Porque você está plantando aquilo para você colher, entendeu? Mas é uma opção e as pessoas são livres para isso. Né? Então, mas o que a gente tem que entender é que a gente tem que fazer aquilo que faz sentido pra gente. Deixar de se autodenominar alguma coisa e estar buscando outra, né? Então, se você está frequentando um lugar, então você busca aprender aquele lugar, o que ele ensina, o que tem naquele lugar, o que ele vai te agregar. Se não faz sentido para você, deixe de seguir aquele lugar, de se autodenominar daquele lugar e siga como buscador para outras coisas, né? Até encontrar algo que vai fazer sentido para você e para você seguir. Outra coisa é você deixar de tentar
arrumar a vida do outro, de tentar melhorar a vida do outro ou piorar, de tentar saber como que o outro tá, como que ele pensa, o que ele deveria fazer, porque isso você tem que fazer com você. O que você pensa, como que você está, o que você deveria fazer para a sua vida melhorar. Você só consegue melhorar a sua vida ou piorar. Então, assim, você é responsável pela sua vida. Então, assim, é a mesma coisa de dizer, cuida da sua vida. É isso aí, cuida da sua vida. Então, você veio, tem essa vida nesse plano espiritual, neste momento, então passa a cuidar dela. Então, você vai consertar a sua vida. Você vai consertar os seus maus costumes. Você vai prestar atenção nos seus defeitos. E você vai fazer coisa que agregue a você. Então, aprenda a fazer um banho, aprenda a fazer um chá, porque tudo não é só o que vai para o nosso corpo. Também é energia. Cada planta, cada erva, ela tem uma energia que vai te ajudar em alguma coisa. Seja no chá, seja no escaldapé, seja num banho, seja uma vela que você acenda, seja um ritual que você faça. Então, tudo isso você traz para agregar para você. Não faça para o outro. Né? Não, vamos parar para poder aproveitar o tempo que a gente tem aqui para evoluir. Porque, de repente, essa é a nossa última chance. Já que as coisas estão tão aceleradas, que a espiritualidade está tão presente na nossa vida, então, assim, que a gente possa aproveitar esse momento. Eu acredito que a gente está vivendo um dos melhores momentos de vida nesse plano, entendeu? Então, que a gente possa olhar para isso de uma forma mais clara, né? Então, assim, o que é do outro é do outro. Se o outro tá fazendo alguma coisa errada, que você acha errado, então você não precisa criticar. Você deve cuidar da sua vida e deixa que o outro descubra que ele tá fazendo errado, para ele consertar. Porque na realidade, quando for para consertar o erro, é cada um que vai consertar o seu erro. Não tem como eu consertar o seu, você consertar o meu. Então, se você tá vendo algo errado no outro, se for muito amigo, se for um filho, e se você achar que é bom que você fale, você pode até falar, né? Se vai adiantar, a gente não sabe. Mas tentar viver e consertar a vida do outro não vai adiantar, né? Então é só um toque, não vai adiantar. Você tem que fazer a sua. Se for umas conversas que juntam-se para falar de uma outra pessoa, que você não vai ajudar, que você não vai melhorar, mas a pessoa tá no casamento falido, aí você vai separar ela? Não vai. Mas a pessoa não sabe usar o dinheiro, você vai pegar o dinheiro dela e vai comprar o que ela precisa? Não vai, né? Então, assim, e pior ainda, quando a pessoa não faz parte da sua vida, quando a pessoa não faz parte da vida da outra pessoa e que ficam essas duas pessoas conversando sobre isso, sobre aquela terceira pessoa, que vocês não vão agregar nada e que não vai consertar nada, né? Então, muitas pessoas ficam perdendo seu tempo, falando do vizinho, falando da mulher da rua de baixo, falando da mulher do patrão, falando da prima, do marido da prima, e que não vai, né, te agregar nada. Então, que a gente possa aproveitar o nosso tempo para fazer aquilo que vai agregar para nós, que vai melhorar para nós. Muitas vezes, se você fizer o melhor para você, você está fazendo o melhor para as pessoas que você ama também. Para os seus filhos, seus pais, seus irmãos, aquelas pessoas que você ama, que você deseja o bem. Quando você faz o bem para você, quando você cresce, quando você começa a tomar conta da sua vida, quando você começa a focar naquilo que é melhor para você começa a focar no autoconhecimento, saber aquilo que não é seu, né? Que você, o que você tem feito até hoje, que você está fazendo porque veio todo mundo fazendo, aquilo que você aprendeu, mas que não faz sentido para você, que não tem feito bem para você. Quando você começa a mudar essas atitudes, você começa a mudar você por fora também. Então, mude primeiro por dentro, né? Busque ser assim, mais grato, mais feliz com o que você tem. Busque também conseguir mais, né? Saber que você tem direito a mais, a tudo. Você tem direito a ser próspero, feliz, alegre, contente, tranquilo, relaxado. Você tem direito a isso. Não que a gente não tenha momentos de tormento em nossa vida, a gente tem, porque isso é pra gente aprender, isso é pra nos tornar mais forte. Essas são as lições de vida, né? Mas que a gente possa levar isso com mais leveza, olhando para nós mesmos, mudando questões que vêm da gente e não do outro, né? A religião do outro, como que o outro está. Se você está numa religião e você acha legal a religião do outro, você é livre. Não, mas a minha família toda é dessa religião, eu tô indo porque a minha mulher é assim, ela vai achar ruim se eu for na outra, porque meu marido é dessa e vai achar ruim. Não,
Você é um ser livre, você nasceu para ser livre e fazer suas próprias escolhas, né? Então, assim, como Jung fala, né, dos arquétipos, não siga os arquétipos que não servem para você, né? Porque todos nós estamos vivendo em algum tipo de arquétipo. Então, procure o seu, o que faz sentido para você, né? O que vai encher você. Até porque, quando a gente vive muito em questão do que o outro vai pensar, por exemplo, toda família é evangélica. Né? Eu falo por mim, porque eu venho de uma família evangélica. Eu ajudei a minha família a inaugurar uma igreja onde eles estão até hoje. Eu fiz parte do início da igreja. Eu fiz parte do corpo da igreja. Na realidade, eu fui a primeira a iniciar tudo isso. E eles vieram comigo. Né? E ali se fortaleceram. Só que aí já é uma longa história que é para outros vídeos. Então, eu vim, né, dessa família, desses costumes, né? Meus filhos também eram, só que para mim não fez mais sentido. E eu simplesmente comecei a estudar, a ver outras coisas. E aí era para mim assim uma coisa do outro mundo, porque os primeiros estudos que eu fiz foi sobre a natureza, porque eu sempre amei a natureza, sempre quis saber mais sobre a lua, sempre quis saber mais sobre o nosso planeta, tudo que envolve a natureza, todas as plantas, todas as ervas, para que serve. Quando eu comecei a estudar mais isso, o que aconteceu comigo mesmo? Eu achava que eu estava fazendo algo errado, só que eu queria, então era o que eu queria. Então eu estava mudando, né, aquele arquétipo que foi instalado em mim. Né? Então eu estava mudando e era eu, não importa o outro, o que ele vai pensar, o que ele vai falar. Então eu comecei a trabalhar isso em mim. E é necessário a gente trabalhar isso na gente. Por quê? Nós viemos a essa terra para ser seres únicos, apesar de sermos todos um, né? Como o oceano com as suas gotas, mas nós somos seres únicos. Nós viemos aqui para cumprir um plano que nós mesmos fizemos antes de reencarnar aqui nessa terra. Então a gente agradece os nossos pais, que foi aqueles que trouxeram a gente a esse mundo. Mas eles foram um canal que trouxe a gente a esse mundo para ser único. Então, o que você quer? O que você gosta? Né? O que você quer aprender? Qual o clã que você quer participar? Isso é um direito seu, independente do que pensa seu pai, sua mãe, seu filho, seu marido, a sua sociedade que você vive, independente disso. Você é um ser único e você vai escolher aquilo que é para você. Você não vai se autodenominar um evangélico, porque todo mundo é e todo mundo vai aquela manada, mas na realidade você gosta da espiritualidade. Então não. Você vai ser um buscador, você vai estudar a espiritualidade e você, no momento, é o quê? É um buscador, está buscando conhecimento, está buscando mais informação, é um ser livre, entendeu? E está buscando mais sobre a espiritualidade. Então, pegue para você isso de ser livre, pra gente não ficar dentro da gente com aquele peso, sabe? De tipo assim, eu não posso, eu não devo, porque fulano não deixa, né? Se achar uma vítima e esse peso te trazer uma depressão, te trazer uma falta de vontade de avançar na vida e muitas coisas acontecem quando você vai ficando infeliz com o que você vive, você vai ficando triste, você vai ficando depressivo e as coisas podem até piorar. Então não deixa chegar nesse estágio. Seja simplesmente você, respeitando o que o outro acredita, o que o outro é. É ele. Ele tá na busca dele, ele tá no desenvolvimento dele. Então busque você o seu. Se o outro quer falar mal de alguém, se afasta. Quer fazer fofoca? Se afasta. Isso não vai te levar a lugar nenhum, não vai te agregar nada, não vai fazer você crescer, certo? Então esse é o vídeo de hoje. Agradeço a quem ficou até aqui. Se não é inscrito nesse canal, se inscreva. Muitas outras coisas a gente vai conversar aqui. Se você tiver alguma coisa também para falar, pode pôr aí nos comentários e a gente vai trocar ideia, porque às vezes trazem muitas coisas boas também. Pode ser crítica? Às vezes sim, né? Vai valer a pena? Eu acho que nem para mim, nem para outra pessoa. Mas tudo bem, né? Pode deixar o comentário lá também. Então, gratidão para quem ficou até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.